assassino, traidor! Quem se rebelar contra a coroa deve morrer. Rua, Burgos, 19 de agosto de 1825. Um homem caminha em direção à forca. Ele passou 21 meses em uma jaula de ferro. Nos dias de mercado, levavam-no à praça para que as pessoas o cuspissem. Esse homem tinha colocado em xeque o melhor exército do mundo. Napoleão em pessoa ordenou caçá-lo e o rei que ele salvou assinou sua sentença de morte. Esta é a história de Juan Martín Dez, o Empecinado. Castelo de Duero, Valladolid, 1775. Pelos arredores corria o riacho Botijas, sempre cheio de lodo, aquele barro negro das águas paradas. Os que nasciam ali eram chamados de empecinados, filhos do lodo. João Martim era filho de lavrador. Com 18 anos, ele fugiu de casa para se alistar na Guerra do Rocilhão contra a França Revolucionária. Lá, aprendeu duas coisas: como se faz a guerra e como os franceses agem quando vencem. Voltou, casou-se, cultivou sua terra. Era um homem que havia conhecido a guerra e havia escolhido a paz, mas em 1808 a paz deixou de ser uma opção. A versão mais difundida diz que João Martim pegou em armas quando um soldado francês cometeu um crime em sua aldeia. Pode ser que tenha sido assim, mas a realidade é mais complexa. Antes do levante de maio de 1808, o empecinado já havia compreendido algo que muitos militares demorariam meses para entender: que os correios eram a espinha dorsal do exército napoleônico. Sem comunicações, a máquina francesa ficava paralisada em Aranda de Duero. Nos dias que antecederam o 2 de maio, ele começou a interceptar correios franceses como ato de estratégia. Quando a revolta geral estourou, João Martim já sabia o que fazia. Juntou-se brevemente ao exército regular e combateu em Medina de Rio Seco. Uma derrota esmagadora que lhe confirmou a lição mais importante de sua vida em campo aberto. Contra a máquina napoleônica, não havia nada a fazer. A guerrilha era a única saída viável. Um exército precisa de ordens para se mover. Se essas ordens forem cortadas, eles ficam paralisados. Ser guerrilheiro sob comando irregular tinha seus perigos, não só do lado francês. Nos primeiros meses da guerra, Juan Martín entrou em choque direto com o general Gregório Garcia de la Cuesta, comandante dos exércitos regulares na região. O motivo foi uma dama francesa, prisioneira de guerra, que homens sob comando espanhol ameaçavam tomar como butim. O empecinado interveio, desobedeceu à indiferença de seus superiores e protegeu a prisioneira. A recompensa foi o encarceramento por insubordinação. Ele passou semanas preso por ter agido com honra, foi libertado porque precisavam dele. Na linha de frente, ninguém era tão eficaz. O método dele era simples, mas devastador: atacar comboios, mensageiros, pequenos destacamentos. Desaparecer antes que chegassem os reforços e pagar seus homens pontualmente. Numa guerra cheia de bandos, saqueavam todos igualmente. Essa disciplina foi sua maior arma, conquistou a confiança do povo e com isso vieram os voluntários, centenas primeiro, milhares depois. Suas operações se estenderam por Valladolid e Burgos, Segóvia, Guadalajara e Cuenca. Fuentidueña passou a fio de espada 40 dragões que haviam saído de seu forte em busca de mantimentos. Em Randa de Duero, explodiu um depósito de pólvora que abastecia 3 regimentos.
Os franceses nunca sabiam quando ele iria atacar, nem onde, nem com quantos homens. Em 1809, o empecinado era um problema tão sério que Napoleão designou um general exclusivamente para caçá-lo. Joseph Leopold Hugo, pai do escritor Victor Hugo, um militar frio e competente que durante 3 anos perseguiu o guerrilheiro por metade de Castela, sem conseguir capturá-lo. General, 40 mantimentos em uma emboscada por desonra. O disparo, antes que nos coloquem na vingança. A hora... Mão da morte do nosso sétimo. No parque, a mais de alguns passos, em Amawil do VPR. Hugo tentou de tudo, queimou aldeias, ofereceu recompensas, chegou até a propor pessoalmente que ele passasse para o lado francês. El Empecinado recusou a oferta, sem hesitação. Desesperado, Hugo tomou a decisão mais extrema, capturou a mãe de El Empecinado e ameaçou fuzilá-la se ele não se entregasse. Quantos prisioneiros franceses temos? Mais de 100? Mandem um mensageiro. Se minha mãe não estiver em casa antes do anoitecer, começaremos a fuzilar todos. Ele a libertou. Mulher, olá! Quando, em 1813, os franceses iniciaram sua retirada definitiva, o Empecinado comandava mais de 5.000 homens. Ele começou com 1 dúzia de vizinhos e terminou a guerra como marechal de campo. Fernando VII retornou em 1814 como o rei mais aguardado da história moderna da monarquia hispânica. A primeira coisa que fez foi abolir a Constituição de 1812, dissolver as Cortes de Cádiz e perseguir os liberais. O Empecinado, que havia lutado tanto para expulsar os franceses quanto por essa Constituição, agora era um inimigo do rei que havia salvado. O rei agradece seus serviços e o convida a se retirar para sua terra. Me retirar. Terminei uma guerra. Não estou cansado. Não é um convite, general, é uma ordem. Diga ao rei que jurei a Constituição. E que o Empecinado cumpre seus juramentos. Homens! Em 1820, o pronunciamento de Riego restaurou a Constituição e o Empecinado voltou à vida pública. Governador militar de Zamora, segundo chefe da Capitania Geral de Castela. A ironia era amarga. O homem, que havia combatido os franceses durante 6 anos, agora se via perseguindo antigos companheiros de armas, como o padre Merino, que se recusavam a obedecer à lei. A guerra havia mudado de lado, os inimigos também, mas finalmente ele tinha o país pelo qual havia lutado. Durou 3 anos. Em 1823, 100.000 soldados franceses cruzaram os Pirineus. Agora eles vinham para restaurar Fernando VII. A história repetia sua piada mais cruel. Os invasores de ontem eram os guardiões de hoje. O herói da independência era o inimigo da ordem. O Empecinado tentou se exilar em Portugal, mas foi capturado em novembro de 1823 em Olmos de Penhafiel, a poucos quilômetros de sua cidade natal. O que se seguiu em Roa foi uma destruição sistemática da lenda, antes de destruir o homem. 21 meses, de novembro de 1823 até agosto de 1825. Era preciso fazer com que o povo que o havia adorado o visse humilhado, derrotado. O artífice legal desse processo foi o corregedor Domingo Fuentenebro, um funcionário do Estado absolutista com poder real. O homem que manipulou o julgamento e que levou pessoalmente a sentença ao rei para sua assinatura, Fernando VII, o Magnânimo, suprimiu o esquartejamento para o empecinado. Honrou-o com a forca. O rei foi generoso, Martim, só a forca. O rei foi generoso, agradeço, me desculpe se não dou pulos de alegria.
Em 19 de agosto de 1825, finalmente foi enforcado. Ele tinha quase 50 anos. Hoje, se alguém quiser prestar seus respeitos a esse herói espanhol esquecido, símbolo de uma Espanha que se recusou a se render, seus restos mortais repousam em Burgos desde 1851. O verbo empecinar-se existe em espanhol graças a ele. Empecinar-se, insistir com teimosia, recusar-se a ceder, mesmo que tudo esteja contra. Que o matou, seu próprio rei? Isso não diz nada sobre ele, diz tudo sobre Fernando VII e também diz algo sobre a Espanha, que para seus melhores homens sempre foi mais difícil sobreviver à paz do que à guerra. Se essa história te indignou, ótimo, isso significa que você a entendeu. Compartilhe, porque há espanhóis demais que não sabem que o verbo empecinar-se leva o nome de um herói. Inscreva-se, a próxima história também tentaram enterrar.